De novo, o senhor falou uma coisa, falou vários tópicos sobre segurança pública no seu discurso. Eu tenho me dedicado a fazer muitas reportagens sobre segurança pública, é um assunto que está me prendendo nos últimos meses. Eu queria entender, o senhor falou que vai reduzir a taxa de homicídios, né, o número de homicídios, mas ao mesmo tempo, o seu vice já anunciou que se ganhar vai entrar no Complexo do Alemão. A gente observa toda hora o pessoal gritando prendeu, matou. E essa taxa de homicídios que a gente tem, que é muito alta, tem sempre um índice de letalidade da própria força policial, das polícias, que o senhor pretende até valorizar. E aí eu queria entender como é que o senhor vai reduzir a taxa de homicídios se a polícia vai ter mais autonomia, que é inclusive algo que os governadores que já passaram por aqui sempre reclamaram, que a polícia militar tem tanta autonomia que às vezes sai um pouco fora de controle. Então eu queria entender como é que o senhor vai aumentar o combate e reduzir o número de homicídios. De uma forma muito clara. Eu proponho agora, então, como comunicado oficial para todos os traficantes que ocupam o território brasileiro, que eles se entreguem sem combate. Aí nossa polícia não precisa matar ninguém. Eu não gostaria de matar alguém por matar. Agora, se alguém quiser combater de maneira armada a polícia, ele encontrará um enfrentamento devido. Não existe guerra unilateral. Nós vamos encontrar um inimigo que quer guerra. Se ele quiser se entregar, nós entregaremos ele para a cadeia, que é o que nós queremos fazer. Nós somos um país republicano. Agora, se eles quiserem um enfrentamento, eles terão um enfrentamento. O que nós não podemos negar, olha só, desculpa estender aqui um pouquinho, é ficar numa ficção em que um lado mata as pessoas, e nós temos mais de 100 homicídios diários, e o outro não tem um plano de ação coordenado para fazer o enfrentamento. Eu volto a colocar, eu adoraria apenas que eles se entregassem. Se puderem se entregar, eu ficaria muito feliz que nenhum dos nossos policiais aqui tivessem uma sequer baixa dos seus inimigos. Até para não morrerem policiais também na troca de tiro. Seria o cenário perfeito. Agora, será que eles vão fazer isso? Bom, tudo bem, mas o senhor está dizendo que vai reduzir a taxa de homicídio. Sim. E é curioso até porque aqui em São Paulo o nosso problema não é com homicídio nem latrocínio, é furto e roubo. É furto e roubo. Então eu queria entender, o senhor como é que vai ser a sua polícia nesse caso? Porque a gente já teve experiências assim e esses números que o senhor se referiu, eles são consequências de mais autonomia para a polícia, como a gente tem visto aqui em São Paulo. Os números de homicídio não são consequência da ação policial, eles são consequência da ação do crime. A maior parte dos homicídios no Brasil não são gerados pela ação policial, eles são gerados pelo crime. Milhares de pessoas morrem diariamente nas mãos do Comando Vermelho, do PCC, do Bonde dos Malucos, da ADA e de outras facções que tomaram o território nacional. Eu não posso, por mais que eu seja paulista, tomar o todo pela parte. São Paulo não é o Brasil. Santa Quitéria, que é uma cidade que foi tomada pelo Comando Vermelho no Ceará, ela vive uma situação muito diferente de São Paulo, de Vinhedo. Se eu for falar da periferia de Fortaleza, ela vive uma outra situação. Bahia está sendo tomada de homicídios. O Amapá está tomado de homicídios. As pessoas têm medo do homicídio, assim como outras têm medo do furto e roubo, assim como mulheres têm medo da agressão de um eventual namorado, de um marido numa relação. Nós temos crimes diferentes, mas como regra geral para tudo, nós temos a impunidade. O Brasil se tornou o país da impunidade. E o homicídio se tornou regra nos lugares mais pobres do Brasil. Eu rodei todos esses lugares, do Pará ao Maranhão, e as pessoas me pediam desesperadamente, acabe com esses caras. Eu não vou necessariamente acabar matando eles. Agora, se eles quiserem atirar contra o policial, eu não vou impedir o policial de fazer uso das suas prerrogativas. É isso. Boa noite. Isabela, da Folha de São Paulo. Durante seu discurso, o senhor afirmou que quer transformar favelas em bairros e favelados em cidadãos. Eu gostaria que você explicasse o que você quis dizer com transformar favelados em cidadãos, já que moradores de favelas já são cidadãos brasileiros com direitos e deveres garantidos pela Constituição. E, além disso, eu também gostaria que você dissesse o que pretende fazer para desfavelizar o Brasil. Vou começar pelo começo, então. Bom, a Constituição garante uma série de direitos. Liberdade, direito de ir e vir, direito de propriedade, direito à habitação. Alguém ali dispõe desses direitos? Ninguém dispõe. São direitos nominais. Eu colocar um direito num papel não significa que ele se realiza na realidade. Inclusive, veja só, eu sou uma figura de direita. O maior crítico disso é a esquerda, historicamente. Materialmente falando, eu ficar citando nominalmente direitos, dizendo que eles existem, não faz com que eles se realizem no plano da realidade. Eu tenho que executar os direitos. Torná-los cidadãos é uma constatação. Constatação de que tem uma parte do povo brasileiro que é tratado como bicho, às vezes nem sequer como gente.
e entregar a eles o direito à moradia, ao direito a viver num bairro decente, a ter um emprego perto de casa, a não ter que ficar se submetendo a um bandido, é entregar direitos humanos a eles. Essas pessoas, infelizmente, não são titulares de direitos. Segunda coisa, o que é uma política de desfavelização? Eu já vi gente falar, o Renan vai pegar uma retroescavadeira e tirar as casas dali. Mentira! A nossa política de desfavelização é literalmente tornar o que a gente chama de favela em bairro, em levar esgoto e fornecimento de água, a acabar com a taxa altíssima que nós temos de tuberculose em favela, porque os becos fazem com que a umidade fique muito mais alta do que num bairro comum. É fazer com que a gravidez na adolescência despenque, porque, inclusive uma pesquisa na favela da Maré, a presença de gravidez adolescente nas favelas é muito maior. Os casos não reportados de violência contra a mulher na favela que existem são muito maiores. As mulheres têm medo de fazer o reporte disso. Todos os lugares muito pobres, aí não só favelas, estou falando de cidades muito pobres. Mulheres falam, olha, eu não posso denunciar. Pessoas que são assaltadas ou que foram alvo de abuso, homens que tomaram porrada no meio da rua, pai de família, porque quis pegar um Uber e não um mototáxi ligado à facção. Esses caras não reportam os crimes que eles sofrem. Tudo isso é algo que acontece com gente que é vítima do tipo mais baixo de banditismo, que a gente viu como aconteceu no Haiti, que vem em alguns ainda, infelizmente, lugares na África. Eu quero tornar essas pessoas cidadãos. É isso. Isso é a coisa mais republicana, isso é a coisa mais bonita, esse é o maior programa social do nosso governo. Tenho muito orgulho de defender isso. E isso vai vir com título de propriedade, corte de gastos do governo, um programa nacional de desfavelização, uma adequação desses bairros, e vai ser muito sensível o que nós vamos fazer. Quem mora numa encosta não vai poder continuar morando na encosta. Nós vamos construir um prédio para essas pessoas. Quem mora num bairro plano que já está se urbanizando e que tem até comércio, nós vamos terminar de adequar aquele ambiente, aquela pequena propriedade. Nós vamos fazer ruas, nós vamos levar saneamento, iluminação para esses locais. Nós vamos levar escola para esses locais. Isso é tornar essas pessoas cidadãs. Acima de tudo. Essa é a grande política de desfavelização. E eu vou falar, se nós entregarmos isso, meu plano é entregar isso em pelo menos 15 anos. Mudou a paisagem urbana do Brasil. País sério no mundo não tem favela. Não existe país sério com favela. Nós vamos ser um país sério não tendo favelas. Candidato, as pautas das minorias, qual seria a pauta do senhor, se eleito, contra o racismo, contra a LGBTfobia, contra a misoginia? Qual seria a pauta do senhor? De maneira clara, lei e ordem como para todos os outros cidadãos brasileiros. Se um gay for agredido por sua condição de gay e investigado isso, a pessoa tem que ser punida com o rigor da lei. Hoje gays, hoje mulheres, hoje negros, hoje brancos, hoje homens brancos e mulheres brancas e mulheres negras e mulheres pardas sofrem o mal da violência, o mal do preconceito em cada um a sua área. Alguns mais, outros menos. Para todos, lei e ordem. Nós somos hoje um país que a lei e ordem deixou de existir e aí cada um sente a ausência de lei e ordem, cada um à sua maneira. Então eu vou garantir isso para todos. Agora, colocar que eu vou ficar o tempo todo me desgastando em políticas específicas, eu não assim eu farei. Não farei. Aqui eu farei um governo para todos. E o governo para todos vai garantir direitos humanos e dignidade para todos. Se um sujeito aparecer querendo agredir alguém gay por sua condição gay, esse cara vai sofrer todo o rigor da lei. A nossa polícia e o nosso judiciário, numa nova metodologia, com muito rigor e muito enfrentamento, com câmeras nas cidades, com investimento do governo federal em câmera, com um processo investigativo muito mais veloz, com um novo inquérito policial, tudo isso vai acontecer mais rápido e todos, brancos, negros, gays, héteros, todo mundo que seja, vai se sentir mais seguro. Porque esse é o país que a gente precisa viver. Se você gostou desse vídeo, deixe um like e se inscreva no canal para não perder mais cortes.